Olá, eu sou Larissa. Eu sou Ludmila. Eu sou a Gabi. Esse é o Prosa em Família e hoje a gente tem uma convidada especial. Participação especialíssima. Obrigada pelo convite. A gente tá cheio de convidados, Luísa, Gabriela, né, para enriquecer aqui a nossa prosa. E hoje, continuando a nossa série Encarando a Quarentena, né, nós vamos falar aqui, é o episódio 3, e a gente vai falar de um tema que a Gabi conhece bem. Que tratou no nosso gabinete, falou disso, né, Gabi? Falou Deixa disso eu me lá. apresentar, né? Eu sou Gabi, então, sou doutora em Ciências da Saúde, psicóloga clínica e tenho um canal aqui no YouTube também chamado Nosso Gabinete. Nele eu converso sobre psicologia, cotidiano e espiritualidade e acho que por isso as meninas me convidaram para estar aqui conversando com vocês, né? Quando a gente pensa na angústia, uma primeira posição é afastar a angústia, né? Querer que ela vá embora rapidamente. Mas do ponto de vista existencialista, a angústia nos constitui, não tem como a gente se livrar da angústia, né? Então a angústia, ao invés da gente pensar que a gente deve se livrar dela, na verdade o que a gente precisa fazer é se envolver com ela de uma forma que a gente consiga encará-la, né? Eu gosto muito quando o Carl Rogers, que é um autor humanista, ele vai dizer que a gente precisa aceitar alguma determinada situação para que a gente consiga mudar. Então não é essa posição às vezes de fugir, de se entreter, De evitar, né? De deixar passar, mas a gente deve mergulhar, não no sentido de se entregar à depressão, né? De se deprimir e se entregar ao desespero, mas a gente deve entender que a angústia, então, faz parte da nossa existência, a gente deve mergulhar de uma forma que a gente consiga encarar as nossas problemáticas, né, encarar essas dificuldades e daí, a partir disso, a gente aproveitar esse momento de recolhimento para as reflexões, para vivenciar mesmo uma crise existencial que vai nos permitir, né, criar e que vai nos permitir nos reencontrarmos e nos conectarmos com coisas que precisam ser importantes para nós, né? Ou que são importantes para nós. A gente até convidou a Gabi para falar sobre isso, né? A temática seria a angústia, porque nós tratamos nos vídeos anteriores sobre aproveitar esse momento para criar alguma coisa, o ócio criativo, né, para o adulto não ser permissivo, mas apesar disso a gente ainda sabe que as pessoas podem estar encarando um momento angustiante mesmo, porque nós estamos falando de um acometimento mundial, né, nós estamos falando de uma doença que tem escala mundial e que transforma a realidade das pessoas. E não vivenciado por uma geração que esteja viva, né? Exato. Então a gente ainda não sabe quais serão as consequências de tudo isso, e é claro que por isso o sentimento de angústia fica ainda maior. A imprevisibilidade. A imprevisibilidade. Outra questão é que existencialmente, então, além da angústia, né, como algo que nos constitui, a gente tem a dimensão de espaço, né? A gente é ser no mundo, eu só existo a partir de um lugar, de um espaço. E quando eu tenho, então, esse espaço reduzido, né, comprimido, existencialmente também, eu fico exprimida. Então, essa sensação que a gente está vivendo, né, do tipo, puxa, eu adoro ficar em casa, mas eu não tô gostando de ficar em casa, tem a ver com a sensação existencial, né, de estar de compressão, porque isso comprime as nossas possibilidades de existência. Mas qual que seria a saída então? É a gente pensar que na verdade esse espacializar ele pode ser para além do espaço. Né? Sim. Então eu, em termos existenciais, eu posso... Além do espaço geográfico, além do espaço geográfico, né? Além do espaço geográfico. Por isso que eu posso ter alguém também num espaço totalmente aberto, com possibilidade de circulação, mas se essa pessoa estiver deprimida, o espaço existencial dela está comprimido. E eu posso ter alguém que vive num espaço bem miúdo, bem pequeno, com uma super bem resolvida, com um universo, né, ao seu dispor, né? E a gente falava, né, no vídeo anterior sobre a coisa das telas, né? Que a tela não precisa ser retirada da vida da criança, do adolescente, porque nesse momento específico, porque as redes sociais vão ser um mecanismo
pelos quais esse universo existencial pode ser ampliado, de fato. Isso, eu acho que a gente também vai aprender a lidar, estamos aprendendo a lidar com a rede de uma forma que a gente permita viver esse encontro com outra profundidade, né? Porque antes a gente tinha a rede para nos encontrarmos, mas sobretudo para nos distrairmos. Agora é a função da distração, mas eu acho que a gente vai se permitir descer para um encontro um pouco mais profundo. Isso. Eu acho que o que acontece é que também o excesso de tempo livre, né? E a gente falava dessa questão da contemplação, faz com que a gente entre em contato com nós mesmos, Sim. né? E que a gente passe a ter um outro olhar sobre a nossa conduta. A gente faz uma reflexão acerca de tudo. Eu te falava assim, que às vezes eu tenho uma sensação de inutilidade nesse momento. O que eu tô fazendo para contribuir com essa situação? O que eu poderia estar fazendo? Eu acho que são reflexões que não fazem parte do nosso dia a dia comumente, mas que essa situação nos levou a isso, Sim. não é? E aí eu repito uma coisa que eu falei lá no meu canal, no nosso gabinete, que é o que a gente precisa fazer? A gente precisa, nesse momento, entender que é fazer o possível. Fazer o possível, às vezes, é ficar em casa. Então, é responder a esse momento aquilo que ele está pedindo. Isso é fazer muito. Né? O Sartre disse, né, aí outra autora existencialista, que quando eu escolho pelo mundo todo. Né? Então, essa ele é tá uma falando responsabilidade da nossa responsabilidade. Então, nesse momento, fazer o possível, saber que você está fazendo a sua parte, pode parecer pouco, né? Mas é isso, é ficar em casa o máximo que você puder, e tomar todos esses cuidados aí que a gente tem visto, né? E penso também que é o seguinte, a gente se angustia por imaginar que nós estamos no meio do caos, então tudo está desorganizado na nossa lógica, a lógica com a qual a gente conduzia a nossa vida, mas a gente também precisa se lembrar que, como todas as outras coisas da existência, isso vai passar. Isso vai passar. E às vezes está cada um preocupado. O meu emprego, o ano letivo do meu filho, a gente estava conversando disso, né? Calma, decisões macro, elas deverão ser tomadas por quem pode decidir no nível macro. Isso está sendo feito no mundo inteiro. Né? Você estava dizendo do ano letivo da criança. Essa não tem que ser uma preocupação primordial. Eu tenho visto muito essa preocupação e eu acho que isso acaba sendo irrelevante nesse momento. Eu acho que é o momento da gente pensar na coletividade mesmo. Isso. Então, nós estamos sendo convidados, né? Falamos disso nos vídeos anteriores e queremos reforçar. Nós estamos sendo convidados, eu acho que para um grande aprendizado. E aí, gente, não vamos perder esse bonde. Não vamos perder esse bonde. Vamos ver, aproveitar e ver o que na nossa vida não está tão legal, o que poderia ser reformulado, que questões, que valores, que relações de fato valem a pena. Não é? Sim. Acho que isso é para a existência, além do momento corona que vai se findar. É que a gente possa aprender alguma coisa com isso, já que o sacrifício, né, existe, tá existindo de todos nós. Então que a gente possa aprender e sair dessa melhor do que entramos. Essa é a nossa reflexão desse vídeo. Obrigada, Obrigada pela presença, Gabi, Gabi, pela Muito contribuição. obrigada. Beijão todo Tchau, mundo. gente. Vem Tchau. prosear com a gente e proseia também lá no nosso gabinete, tá? Like aqui, like lá. Beijos. Beijão, tchau, tchau.